Amado e amada de Deus, com alegria que nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma, hoje, dia 21 de agosto, sábado, dia de São Pio X, Papa Pio X. João Sarto nasceu na Itália em 1835 e lá faleceu em 1914. Bispo de Mantua, tornou-se cardeal de Veneza e, por fim, Papa, assumindo o nome de Pio X. Realizou profundas reformas litúrgicas, valorizando o canto sacro, incrementou o movimento bíblico e elaborou um novo catecismo. Foi um pastor dedicado, vigilante e, sobretudo, santo. Mirando seu exemplo, nossas comunidades também devem se empenhar em dinamizar suas celebrações litúrgicas segundo as orientações da Igreja. Então, nós como Igreja, exemplo do Pio X, do Papa Pio X, nós precisamos ter esse cuidado, esse amor, esse ardor pela liturgia da nossa Igreja. O Evangelho de hoje, de São Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado e amada de Deus, a primeira leitura continua contando a história de Ruth, Então, Ruth continuou com a sua sogra, Noemi, e ali, quando ela estava no campo, ela conheceu Boaz, E Boaz, ele acaba se apaixonando por ela, porque conheceu o coração que ela tinha, um coração bondoso, e ali eles se casam, ela tem um filho. Então, assim, nos mostra o quê? Quando nós fazemos o bem para alguém, este bem vem em dobro para nós. Quando nós olhamos o Evangelho de hoje, o Evangelho vem nos apresentar, a Jesus, ele falando às multidões, sobre a realidade dos mestres da lei e fariseus, que são autoridades, que interpretam a lei. E o que ele diz? Eles estão interpretando certo. Deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Sim, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Então aqui, Jesus ele vem apresentar uma realidade de que muitos dos mestres da lei e fariseus, eles nem se esforçavam em viver aquilo que eles ensinavam. E isso é um ponto muito importante. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem: nossa, mas o padre ensinou isso, mas ele também fez errado. E eu gosto sempre de explicar. A boca mais perto do ouvido de quem está falando, quer dizer, o ouvido mais perto da boca de quem está falando é da própria pessoa. Tudo que o padre prega, ele também está pregando para si, E tudo que o padre prega não é que ele prega como sendo o exemplo. O exemplo continua sendo o Cristo. A verdade continua estando ali na Sagrada Escritura.
não é algo que ele prega a partir dele. Então isso é muito importante, né? Quantas vezes ali, né, lendo e relendo a palavra, eu falo, preciso ainda viver isso, né? Não estamos prontos, não. Mas ali, então, por que nós falamos? Falamos porque somos instituídos nesse ministério. E aí, né, Jesus está falando, olha, só que qual é o diferencial de uma vivência que eles nem se esforçavam para fazer? Eles amarravam pesados fardos nos ombros, mas eles mesmos não estavam dispostos a movê-los nem sequer com o dedo, né? Então esse é o ponto principal, né? Uma hipocrisia. E aí não deve existir isso. E aí ele vem apresentar toda essa realidade das faixas largas que eles colocavam com trechos das escrituras e tal. E ele vai falar, olha, o mestre de vocês é Deus, né? É Jesus que é o guia de vocês, né? Não coloquem nos homens aquilo que é de Deus. Isso é muito importante, porque aquela pessoa que se afastou da igreja porque o padre tal não deu o exemplo, meu irmão, você está pautando a tua vida na vida de um homem. Quem é teu mestre? Quem é teu guia? É o Cristo. É o Cristo que continua sendo teu mestre e teu guia. Jesus está dizendo exatamente isso. Olha, pare de deusificar os homens, né? Tem padre que para muitos é como se fosse Deus. Não! Deus continua sendo Deus. Nós, padres, todos os padres são seres humanos, cheios de falha, mas com um desejo enorme de buscar a santidade. E isso é muito importante nós entendermos, porque quando não tenho entendimento disso, o que acontece? Eu incorro no risco de ter uma falha e ali abandonar as coisas de Deus. Então ele vai falar, olha, também o maior dentre vós deve ser aquele que serve, né? Mostrando que nós como cristãos devemos viver uma vida de serviço. Quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. A busca da humildade. Né? Não precisamos ser melhor que ninguém. Na verdade, Jesus nos ensina a sermos melhores para os outros e não melhores que os outros. Vamos rezar juntos? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.